Olá pessoal, estamos aqui para mais uma aula. Então, nessa aula nós vamos falar sobre batimentos. Vamos considerar que nós temos duas ondas sonoras que estão no mesmo ponto e vamos chamar esse ponto de x0, tá? E digamos, essas duas ondas têm a princípio frequências diferentes. E nesse ponto x0, quer dizer, ela não vai ter nenhuma dependência espacial, essas duas ondas elas vão ter essa forma aqui, como eu escrevi aqui, tá? Uma com uma frequência angular ômega 1 e a outra com uma frequência angular ômega 2, e eu estou considerando que essas duas ondas têm a mesma amplitude, tá? Agora, qual vai ser a onda resultante? Quer dizer, pelo princípio da superposição, que a gente viu algumas aulas atrás, a onda resultante nesse ponto, bom, não vou colocar aqui a dependência em x em t, então a onda resultante vai ser a soma dessas duas ondas. Ou seja, eu vou ter que somar esses dois cossenos, colocar esse SM em evidência. Então, isso aqui que vai ser a onda resultante nesse ponto. E agora a gente pode usar algumas identidades trigonométricas, né? A gente sabe que quando eu tenho uma situação como, digamos, se eu tenho lá um cosseno de alfa mais cosseno de beta, a gente pode escrever essa soma desses dois cossenos como um produto da seguinte maneira: isso aqui vai ser 2 vezes cosseno de alfa 1/2 de alfa menos beta multiplicado por cosseno de 1/2 de alfa mais beta, tá? Isso é uma identidade trigonométrica que a gente até falou algumas aulas atrás, né? Então a gente pode usar isso e aí a gente pode reescrever essa onda resultante como da seguinte maneira, né? Então eu vou ter um fator de 2 SM, e aí vai ficar o produto do cosseno de 1/2 da diferença, e aqui eu vou considerar, digamos que ômega 1 é maior que ômega 2, tá? Para a gente ficar com algo positivo, né? Então vai ficar ômega 1 menos ômega 2t multiplicado pelo cosseno de 1/2 de ômega 1 mais ômega 2t. Só usei essa identidade trigonométrica, né? E aí a gente pode chamar esse coeficiente, esse primeiro coeficiente na frente do t, de um ômega' e esse outro coeficiente aqui em frente a esse outro termo aqui com t, eu vou chamar isso de ômega, tá? Então, tudo isso aqui a gente vai definir como sendo ômega', e isso aqui a gente vai chamar de ômega. Então, o meu S ele vai poder ser escrito como 2 vezes SM cosseno de ômega' t multiplicado por cosseno de ômega t. Ok? Agora, digamos que, então, essa aqui que é a forma da minha onda resultante, onde, como eu falei agora, né, onde o ômega' é 1/2 de ômega 1 menos ômega 2 e ômega é 1/2 de ômega 1 mais ômega 2. Tá legal? Agora, vamos considerar
que essas duas frequências angulares são muito próximas uma da outra, são dois números muito semelhantes, né? Então, se ômega 1 for um número e ômega 2 são quase números iguais, o que vai acontecer, se esses dois números aqui são muito próximos um do outro, essa diferença aqui vai ser um número muito pequeno e vai ser muito menor do que o ômega, né? Porque aqui eu estou somando dois números, vai ser 1/2 de dois números parecidos, né? E aqui eu estou pegando a diferença, e isso aqui vai ser um número muito menor do que o ômega, né? Então, o ômega vai ser um número muito maior do que o ômega'. E aí, numa situação como essa, a gente pode interpretar essa equação que eu chamo de estrela da seguinte maneira. A gente pode considerar que tudo isso aqui que está na frente do cosseno de ômega t, eu posso considerar isso aqui como sendo uma amplitude desse cosseno de ômega t. Como a gente já falou de maneira semelhante algumas aulas atrás lá na interferência de ondas. Então tudo isso aqui vai ser a minha amplitude, e você vê que essa amplitude ela vai depender do tempo, né? Então a gente pode interpretar isso aqui como sendo uma onda nesse ponto x0, que ela vai ter uma frequência angular ômega e uma amplitude que vai ser isso aqui que eu estou indicando com o mouse, e essa amplitude aqui varia com o tempo, né? Então vai ser uma onda naquela posição C0 com frequência angular ômega e uma amplitude que varia com o tempo. E ela vai ter a seguinte forma: essa amplitude vai ser exatamente esse coeficiente. 2 vezes a amplitude de cada uma das ondas originais, Sm, vezes esse cosseno de ômega' t. Tá legal? E vocês podem ver isso nessa figura aqui, tá? Nessa figura aqui o gráfico está em termos da pressão, mas você pode considerar também o gráfico do deslocamento. S é análogo, é idêntico a esse, né? Então, você tem aqui as duas ondas originais, uma está em vermelho e outra está em preto, e isso aqui seria primeiro aqui você vê que essas duas ondas têm frequências angulares muito próximas, né? E esse outro gráfico aqui, você tem que seria a onda resultante, né? E você vê o que acontece aqui é que você vai ter instantes em que a amplitude, como eu falei, ela vai variando com o tempo, e vai ter instantes em que a amplitude é zero e instantes em que a amplitude é máxima, né? Isso vai variando, vai para zero, vai para o valor máximo, vai para zero, vai para o valor máximo, né? E consequentemente, quer dizer, como ela vai variando dessa maneira, a intensidade dessa onda que você escuta, ela vai variando com o tempo. Vai ter instantes que a intensidade é zero, tem instantes que ela assume o valor máximo, né?
e por causa disso a gente dá o nome desse fenômeno de batimento, né? Agora, a pergunta que você pode fazer de quanto em quanto tempo você escuta esse valor máximo do som, né? Então, isso aqui, como eu falei, chama batimento. E o valor máximo, ele acontece da seguinte forma, né? Quando esse argumento aqui varia de 0 a 2π, isso corresponde a um período, né? E agora, quando você tem essa variação do que está aqui no argumento variando de 0 a 2π, nesse intervalo de tempo, que é um período, o cosseno vai 2 vezes passar pelo 0, e 2 vezes ele vai passar pelo máximo em módulo, né? Quando o cosseno vale mais 1 e menos 1, né? E aí essa amplitude vai ser máxima nesses 2 instantes, né? Então você, num período para esse cosseno aqui, esse cosseno de ômega' a amplitude vai assumir 2 vezes o valor máximo e 2 vezes 0, né? Então, o máximo da amplitude ocorre quando o cosseno de ômega' vale mais 1 ou o cosseno de ômega' vale menos 1, tá? Não importa que quando esse cosseno aqui é menos 1, esse A é menos 1, né? Quer dizer, você vai ter, digamos, se esse valor aqui corresponde a mais 1, aí você vai passar pelo 0 e aqui vai ser um menos 1. Mas esse A tendo valor mais 1 ou menos 1, como eu falei, isso não importa, porque aqui nessa amplitude você só vai pegar o módulo desse A, né, na amplitude dessa onda resultante, tá? Bom, como eu tinha falado agora há pouco, isso aqui ocorre 2 vezes dentro de um período desse para esse cosseno aqui, esse cosseno de ômega-t. Então ocorre 2 vezes em um período de cosseno de ômega'(t). E aí daqui a gente conclui que a frequência angular desse batimento, vamos chamar assim, ela vai ser, eu vou denotar dessa maneira, ômega-bat, né? Ela vai ser o dobro da frequência angular do ômega', né? E a gente já tinha calculado antes quanto que valia o ômega', né? O ômega' era 1/2 da diferença de ômega'1 menos ômega'2, né? Então, no final das contas, essa frequência angular de batimento vai ser nada mais do que ômega'1 menos ômega'2. Tá legal? E aí, normalmente a gente trabalha mais com frequência do que frequência angular. Então, como a gente sabe que o ômega é 2πf,
Então a gente pode escrever esse ômega batimento como 2π frequência de batimento e o ômega linha como 2π F linha, digamos assim, né? Então, no final das contas, a gente vai ter que o que a gente vai chamar da frequência de batimento vai ser a diferença da frequência associada lá à primeira onda menos a frequência associada à segunda onda. Tá legal? Então, esse que é o valor da frequência de batimento, né? Agora, esse batimento ele tem algumas aplicações práticas, principalmente para músicos, né? Então, normalmente, como eu escrevi aqui, os músicos eles usam esse batimento para afinar os instrumentos musicais, né? Então, digamos que um músico tenha lá um equipamento que produz um som a uma frequência padrão. Por exemplo, lá tem o diapason, né, que é uma peça que você bate nela e ela produz um som a uma dada frequência, né? E aí você pode ter um instrumento, por exemplo, um violão, que você tenta regular ele para uma das cordas dele para vibrar, por exemplo, nessa frequência que está esse equipamento, né? Mas aí você faz isso com a mão e aí você chega perto, esse equipamento próximo do violão, e digamos que esse diapasão ele tem uma frequência de 440 Hz, né? E aí você toca o violão e digamos, o violão, só para você relacionar as ondas que a gente falou algumas aulas atrás com a onda sonora, né? Você tem lá, quando você toca na corda do violão, a corda do violão vai vibrar numa dada frequência e aí ela vibrando nessa frequência, ela vai fazer com que o ar próximo dela também vibre na mesma frequência, como a gente falou quando a gente começou a falar de sons, né? Então você tem, uma coisa é a vibração a frequência de vibração da corda, e a outra que produz uma onda na corda, e a outra é a frequência de vibração do som, mas digamos, essas duas coisas vibram na mesma frequência, né? Então, quando você vibra lá a corda do violão, ele vai produzir no ar uma onda sonora, e essa onda sonora vai ter a mesma frequência que a onda na corda do violão, e digamos que se você coloca esse diapasão próximo do violão, você escute uma frequência de batimento de 5 Hz, né? Você escuta esse pá, 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 com uma frequência de 5 Hz. E aí, a partir disso, o que você pode concluir? Quer dizer, primeiro você pode concluir que o teu violão não está exatamente na mesma frequência do teu diapasão, né? E aí você vai querer regular ele para ele ficar justamente nessa frequência de 440 Hz, né? Mas digamos que, como eu falei, que a frequência de batimento é 5 Hz, e pelo que a gente acabou de falar, isso significa que a diferença da frequência do violão e da frequência que eu vou chamar de FV e a frequência do diapasão, a diferença dessas duas frequências, o módulo dela tem que ser 5 Hz, né? E aí você tem duas possibilidades: ou a frequência do teu violão está 5 Hz abaixo, ou está 5 Hz acima, para que a diferença, o módulo da diferença seja 5 Hz, né? Sempre quando você fala de frequência, você sempre fala um número positivo, por isso que eu estou tomando o módulo, né? Aí você pode perguntar, bom, como é que eu vou saber, porque a princípio eu poderia ter essas duas possibilidades, ou está 5 Hz abaixo, ou 5 Hz acima, né, dos 440. Como que a gente sabe
se você está acima ou abaixo do 440. Bom, o que a pessoa pode fazer é o seguinte, como a gente viu algumas aulas atrás, se eu aumento a tensão que a corda está esticada, a corda do violão, isso faz aumentar a frequência de oscilação da corda. Né? Nada mais, quer dizer, isso significa que eu aumento aquele FV. E se eu faço isso, bom, o que vai acontecer é que a frequência da vibração da corda vai aumentar, e aí eu tenho duas possibilidades. Se originalmente a frequência estava 435, estava mais baixa, né? Se eu aumento essa frequência, o que vai acontecer se eu estiver nessa situação, o batimento vai ter a frequência dele vai diminuir, né? Porque se eu passo de 435 para 437, por exemplo, o batimento vai passar de 5 para 2, né? E aí eu posso continuar aumentando até chegar a um batimento sendo 0, e aí significa que o violão está exatamente a mesma frequência que o diapasão, né? Por outro lado, se a frequência dele for maior, ou seja, for 445, se eu aumento ainda mais, o que vai acontecer, se eu aumento para 447, o batimento vai aumentar, né? Vai para 7 Hz. Né? E aí, bom, aí só está piorando, né? Aí você tem que parar e aí você tem que fazer o contrário, aí você tem que começar a diminuir a tensão para diminuir a frequência até a frequência de batimento desaparecer, ir para 0. Né? E aí, nesse instante, você colocou o violão, a frequência dele sendo exatamente igual à frequência lá do diapasão, ou seja, ele vai estar vibrando a 440 Hz. Tá legal? Então, essa é uma aplicação prática de como nós podemos usar esse batimento. Tá legal? Bom, próxima aula a gente vai fazer mais exercícios sobre isso, tá? Então a gente continua na próxima aula. Até mais então.